Pois é, gente, aqui estamos novamente pela Feira de FAC-LA, na aula de formação da turma TCM4, titulada TCM, numeral 4, formação de conselheiros, monitores e coordenadores, penúltima aula dos salvadores de vida, que aqui estão, por favor, boa noite, gente, avancem os microfones. Malvésia, queridos, Dona Socorro, Aparecida, Cássio, não pode falar, Sandra. Boa noite aí, professor. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite, amigos. Sem silêncio. Boa noite, coração daqui de Manaus para vocês, tá bom? Tudo de bom. Obrigado, E bom que para seja vocês. maravilhoso, tá bom? Um abraço para todos, tá bom? Você, Sandra, um abração, viu? Você é maravilhosa, tá? Todos vocês, todos nós, A senhora tá? é muito querida pela gente. Um abraço. Certeza disso, tá? Obrigada. Vamos lá, gente. O que nos traz aqui hoje é uma penúltima aula. Então, penúltima aula, geralmente, a gente não tem muita matéria. Não, eu faço questão de ter, porque vai ser a nossa última lembrança. Tudo bom, Tiago? Boa noite, querido. Carlos, tranquilo. Rodrigo, tudo bem? Tudo jóia? Então, muito pelo contrário, eu faço questão de trazer. Malvese, boa noite vocês dois aí. Queria dizer o nome de vocês, por favor, que eu esqueço. O meu nome é Rafael Gandini e meu filho é Marcelo Gandini, CT Malvese. Certo, eu sou do Brandinho, beleza. Você tem abençoado aí, Malvese. Malvese é amigo nosso há muito tempo. São Amém, três tamo aí, CTs, professor. Malvese, SPH e Caminho de Luz. Tem outro, não vou deixar os outros de fora, não, mas são três que estão sempre presentes. Gente, olha só. Aí o professor Adriano falou assim, Roberto, pega a apostila e vê o que não foi dado. Eu falei, professor, com licença, me permite eu dar um tema muito atual para eles. Inclusive, fizeram um curso na FENATED, qual eu quero falar sobre jogo com eles. Perfeito, Roberto. Eu perdi eu ia achar que era um não de cara. Perfeito. Aí pensei, assim que eu apareço para eles, vão falar, aula chata. Não. Infelizmente, jogos no Brasil virou a terceira droga mais consumida. E a matar. E sabe o que é isso? Terceira droga mais? Sabe que eu posso falar que jogo eletrônico, vício, a está matando mais do que cocaína? Está matando mais do que crack. Então, estou falando isso? Eu vou falar sobre ludopatia hoje. É o tema de um curso daqui. É uma droga tecnológica. Ela se aprimorou com a tecnologia. Sabe por quê? A gente sempre conheceu o jogo do bicho. Jogar no cavalo, né? Isso é normal, jogar um buraco valendo um dinheirinho, né? Um bingo, uma víspora. Pelo amor de Deus, gente. Todo mundo aqui, a gente tem quase a mesma idade aqui. Todo mundo já brincou nisso aí e nunca ninguém viciou, né? Cássio, bom. Então que eu vou trazer algumas informações aqui, de repente a gente agrega uma ou outra, tá? Vai ser bom. Fica tranquila na teclado aí que eu vou te dar bastante tempo quando você teclar, tá, querida? A Cássia, então, sabe o quão importante, por que eu estou trazendo o jogo como droga. Gente, uma perguntinha que eu peço, assim, só para pertencimento. Por que é droga se eu não uso um psicoativo? Alguém me responde. Eu fumo o jogo? Eu jogo o jogo como eu jogo carta no poste, como eu jogo baralho. Jogo é jogo, mas por que jogo é droga? Por que jogo é vício? Por que jogo é adicção? Por que jogo está composto no CID-11 como transtorno? Igual o borderline? Igual o outro do borderline, Cássio? Burnout. Gente, jogo virou patologia, Cássio. É isso mesmo que eu estou lendo no CID-11, gente? Jogar virou patologia? Doença? Sim, sim. Vamos usar um pouco de história. Pois não, Sandro?
Sim, porque ele dá a coisa de dopamina, né? Alegria, aquela. Chegaremos lá, adorei a tua colocação, você está perfeita, perfeita. Mas se eu te falasse, olha a besteira que o professor polêmico vai falar. Eu sempre falei para vocês, eu sou polêmico, tá? O vício de jogo que eu estou falando faz mais mal a um organismo se bobear do que uma maconha, uma cocaína. Olha a M que eu estou falando, sendo gravado. Porta de entrada, né, Cássia? Primeiro, primeira resposta que a Cássia já deu. Ela não é uma droga que a gente usa, é uma droga comportamental. Tá? Você não acende o jogo, usa e vicia. Olha bem, é através de um comportamento de um hábito. Olha que perigo. Olha como é que ela fica. Tá? Mas vamos ler um pouquinho antes. A gente vai chegar lá. Mas também é bem legal. Só pegar aqui, interação em jogos. Vou pegar a tabela certa aqui. A Cássia sabe onde eu vou chegar. O final é um pouco mais assustador, como sempre. Então, gente, a gente tem aqui uma breve história, que eu não vou ficar falando de história de jogos de azar, né? Nem evolução, nem etc. Eu não vou ficar muito para trás, não, porque isso aqui não é muito novidade para ninguém. Todo mundo sabe que desde a época da Roma Antiga já se jogava dominó com ossos de dinossauro, lá, de ossos de bicho, etc. E tal. O jogo é uma coisa que existe há milênios, whatever, tá? Com a evolução dos CIDs, né, o que as pessoas falavam que era palhaçada foi se consolidando como doença, transtorno, né? Foi visto com uma forma mais delicada, mais humana, né? O CID-10, o CID-10A. E CID-10, se eu não me engano, antes de 80, na época de 80, né? Algumas coisas não eram doença, eram consideradas palhaçada, né? Uma pessoa que tinha um pouco de atraso no desenvolvimento cognitivo era simplesmente chamado de retardado, não existia TDAH. Era retardado, né? Então a gente evoluiu. O CID, para quem não sabe, o Código Internacional de Doença, é fornecido pela APA, Associação de Psiquiatra Americana, né? É um código que identifica e dá um manejo para nomear doenças. Então a gente seguia para isso. Quando a gente faz uma anamnese como terapeuta, se eu vejo que aquele cara é um usuário de substância maconha, se ele é TUS, né? Transtorno por uso de substância, como é que eu vou passar aquilo lá para o psiquiatra, na anamnese? Olha, o paciente que entrou ontem, eu observei que ele faz uso de cigarros de maconha. Gente, isso não é terapeuta. Vocês vão ter que aprender uma coisa. Vocês vão ter que identificar, pegar a tabelinha e ver qual é o número do CID correspondente a uso de substância endocannabinoide, maconha. Tu vai achar, CID 10.1.32. Então, no teu anamnese já vai ficar assim. O paciente tal, eu suspeito de ser portador de CID, tal, 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 e preciso de verificação de Vossa Senhoria, desde já agradeço para o procedimento correto. Olha que anamnese bonita que subiu. Sabe como é que eu cheguei na anamnese? Subi. Cheguei assim. Ainda falou, na anamnese, onde está assim, nome, né? Nome, tal, tal, aquela parte toda, está a descrição do quadro. Nem HD, em cima, primeiro atendimento, tá? O cara, não era paciente não era acolhido, não era o cara. Né? O cara tem os comportamentos estranhos, tipo de quem usa maconha, beck ou boldinho. O senhor tem como ver aí qual é o problema dele? Valeu. Um psiquiatra. Cara, na amnésia, não vou nem falar sobre isso, se já tiveram essa aula. Então, para não acontecer grosserias como essa que eu falei, foi inventado um sistema de classificação de doenças chamado CID. Né? Então, você não é portador de transtorno por uso de substâncias psicotrópicas, você é portador do CID XXXXX. Tá? E eu tenho síndrome de burnout. Esqueci o meu CID agora. E esses CIDs têm que evoluir. Por quê? Novas doenças são, né, classificadas, etc. E tal. Então a gente tem o CID-10, tem o CID-10A, e a gente chegou ao CID-11. E o CID-11 vem bem aqui, ó. É porque eu estou pulando bastante matéria para tipo interessante. Ó, a evolução do físico digital, tá? Até então era normal antigamente
A gente tem aquela coisa de jogar pôquer, porrinha, valer dinheiro e tal, junta a galera, faz um bingo em casa, né? Mas era uma coisa mais divertida, não tinha aquela coisa toda, né? Mas acontece que todo vício é o quê? O vício é uma adicção. Quem se atreve a falar para mim o que é adicção? Isso vocês têm que saber de qual é salteado, pelo amor de Deus. Pode falar direto, por favor, Sandra. Escravo de. Amém. Obrigado. Tá? Então, olha só. Eu sou escravo do jogo, já mudou essa situação. Eu já não jogo por jogar. Eu sou escravo do jogo. Se eu sou escravo do jogo, vou aproveitar o meu tempo aqui, que eu sou o Roberto, graças a Deus, cheguei na minha matéria, amém. Né? Se eu sou escravo do jogo, é sinal que o meu cérebro pede ele. Opa, tá lá no meu segundo de recompensa, tá lá no meu SDR. Tá? Então eu já estou falando, é doença. Se o meu cérebro pede ele, é doença. Está gravado no meu cérebro, eu necessito dele. Se o meu cérebro, olha a linha de raciocínio, tá? De um neuro, de quem mexe com neuro, né? Mas, se eu sinto alterações e eu necessito disso, logo, já que eu sou adicto nisso, é sinal que isso me causa algum comportamento neuroquímico que, em caso de abstinência, eu sofro. Ou seja, eu sou viciado mesmo, o bagulho solta neurotransmissor, o meu SLR computor pede e eu entro em abstinência igual a pessoa que não bebe a cachaça. Ou seja, é droga. Virou droga. Acorda, gente, virou droga. Mas calma lá. Vamos classificar. Meu pai nasceu, eu ia lá nas rodas de porrinha na casa do meu tio, roda de puta lá do papai, lá, não sei o quê, todo sábado na casa da titia, tal, tal, tudo. A situação diferente era diferente. A situação antiga era bem diferente da de hoje. É o que eu falo, não existe mais mesas dos lugares. Acabou. Vai na Casa da Bahia. Tenta achar a mesa dos lugares, né? Pelo menos na minha época era assim. Mesa dos lugares, almoço meio dia e meio. Mesa cheia. Tu passasse meio dia e 45, você passava, oi, bom dia, bom dia, bom dia, ia reto pro quarto. Eu pai só olhava. Mas aí tinha uma vovó, sabe, Socorro, que sempre. Vovó é triste. Eu falo para minha mãe, não faz isso com a minha filha, eu tenho uma filha, né? A vovó já falava em alemão para mim, não alemão, né? Ela falava, a comida tá no fogo, não tá para me estragar. Mas meu pai descobria. Aí meu pai, sem minha avó saber, ele só olhava para mim e falava, fundo do quintal. Era isso se eu atrasasse 15 minutos. Hoje em dia isso é crime, né? Hoje em dia isso é crime. Eu agradeço por ter sido educado assim. Eu virei homem por causa disso. Carteirinha com falta, gente, vocês sabem o que era, né? Suspensão na escola. Meu Deus. Os tempos mudaram. Não há mais respeito. As coisas perderam certos valores morais. Com a desmoralização, vem toda tudo que é desvirtuoso, como a droga. A droga invadiu, a droga banalizou, é normal. Dizem que isso aí é, como é que é? Os acontecimentos não é o futuro, né? Acontecendo. Então tá. Então, segundo essa linha, um tipo de jogo está sendo classificado droga porque está causando estrago em muitas famílias. Vamos continuar com a ludopatia. Então, quando a gente tinha o CID-10 em 1980, nessa época de ouro aí, eu gosto de falar agora que me deu até saudosismo, tá? A gente sabe, então, que olha aqui. Um jogo de azar, na realidade, sempre foi chamado de jogo de azar, né, gente? Por quê? A aposta sempre tem um bem de valor, tem um dinheiro envolvido, tem um risco que é imprevisível, você ganhar ou não, a maioria das vezes você vai perder, né? E um prêmio se você ganhar. Então, no jargão, o jogo de azar não tem nada a ver com misticismo, tá? O cara é azarado, nada do resultado não. Mas houve uma evolução. Temos alguns Obrigado. Tivemos a evolução, blá, 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 porque eu quero chegar no ponto importante para vocês. Ó, tá aqui, ó, até o negócio aqui, ó, dados de ossos na Mesopotâmia, tá vendo? Loterismo na Roma, olha que barato. Tá? Mas a bendita tecnologia e esse descabimento familiar que existe hoje em dia
e piorou tudo, mudou o rumo desses jogos, tá? Então, historicamente, existiam cassinos locais de bingos, tá? Casas de apostas, com barreiras físicas do acesso social. No nosso modelo, nós temos uma acessibilidade total, gente. Bet, smartphone, cassino online, slot, tigrinho, tiger, jogo digital. Você está no banheiro, seu filho está no banheiro, você não sabe, ele pode estar jogando tigrinho. Patrícia, tá baixo meu áudio? Gente, meu áudio tá baixo, no geral. Thiago, tá baixo? Eu não estou escutando muito bem, tá, professor? Sim, professor, aqui Tá também. tranquilo aqui para mim, aqui tá até bom. Para mim, Eu pensei que fosse com relação à minha cirurgia, mas realmente ele está muito chiado, parece. Eu achei até que fosse eu tava também, por isso baixíssimo, que eu nem peraí, reclamei, gente. mas para mim tá um pouco baixo também. Melhorou agora. Peraí, não deu ok. Agora tá ótimo, viu? Ok. Show? Cassi, Melhorou para mim. dá para aumentar mais, tá bom assim? Melhorou, professor, melhorou. Obrigado. Melhorou. Mas vocês estavam ouvindo até aqui, né? Pelo amor de Deus. Legítimo. Ok. Então, gente, vamos lá. Banalizou o negócio. Por que banalizou? Antigamente tinha barreira física. Queria jogar até lá pro cassino, né? Ia lá, jogava, não tinha dinheiro, apanhava e ia embora. Perdia e ia embora, era obrigado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tu pega o celular, vai com eles, tranca, tá jogando. Ficou fácil, né, gente? Isso ficou fácil também para os nossos filhos, tá? Porque as propagandinhas aí dos logaritmos são terríveis. Você tá no Facebook vendo foto, daqui a pouco, por um bet na tua frente, tu aperta o botão, tu ganhou 10 giros grátis. Pronto. O que está acontecendo, gente? Vamos lá. Então, o negócio se tornou uma coisa de deslocamento sozinho, que permite que 24 horas por dia você viva até em isolamento fazendo tudo isso. Mudanças foram acontecendo. Então, essa evolução traz. Nos anos 1980, mais ou menos, a gente tem o reconhecimento do DSM, que é no 3 ainda. Se eu não me engano, caso nós estamos no DSM-5, né? Isso são os diagnósticos médicos, tá, gente? É tipo um guia que a gente seguia para fazer os CIDs. Como nós não temos o nosso próprio, né? É usado o DSM-5, que é o americano. Né? O da ONU, se eu não me engano. Estamos exatos. O DSM, em 80 era o DSM-3, né? Que foi a primeira vez que o jogo de azar foi incluído, tá? Pela APA, que é os psiquiatras que eu falei. Ele entrou sob o nome de jogo patológico, mas ainda assim ele não era classificado. Ele era uma forma bem... um transtorno de controle de impulso, tá? Não tinha outra classificação em outro lugar. Né? Ficava como uma piromania, como uma cleptomania, como se fosse uma mania, uma obsessãozinha, tá? Jogo, a pessoa viciada era isso. Mas já acontecia. Isolados os casos por causa da tecnologia. Então, em 90, chegou a CID-10, graças a Deus, 92, né? A OMS já. Ela já oficializou, na CID-10, sob o código F630, jogo patológico, que mostrava que dava transtorno de hábito e de impulsos. E a visão, na época, ainda focava na capacidade do sujeito de resistir ao impulso de jogar. Não associava diretamente aos mecanismos de vício com substância. Tudo era, o cara é um jogador, o cara é um jogatino, o cara só sabe jogar, o cara gosta disso. Aí o cara é viciado em jogo, o cara adora jogo. Não encarava o jogo como droga. Hoje em dia a gente encara o jogo como droga. A diferença é essa. Tá? No CT vai ter pessoas acolhidas. Está acolhido por quê, meu querido? O que houve com você? Eu jogava muito. Vai ter. Alô, Malvésio, tem quantos aí? Uns 5, pelo menos, 10 por jogo? Deve ter. Dúvida aí, porque no Malvésio não temos 2. Pelo menos. Tem algum por jogo aí, Malvésio? Ou algum outro CT que esteja me ouvindo? Vocês têm algum acolhido? Olha lá, Sandra, viu? Conte mais ou menos, Sandra, para a gente ter ideia. Sandra, Pode falar, por favor, Diego.
Eu tenho Oi. é Boa noite. 10%. Desculpa, Sandra. Não, pode falar, vamos ver. Vai lá. Sandra, deixa a Sandra falar. Oi. Lá, 10% é jogo. 10%, gente. 10%. Rodrigão, vai. Onde eu tive internado agora, minha segunda internação do dia foi 50 dias, 15 de janeiro a 5 de março, numa clínica aqui em Porto Alegre. Tinha muita gente, não era nem jogo, professor, era pessoal que trabalha com bolsa de valores. E aí o mercado fechava e o pessoal continuava querendo operar, né? Então, eu tive teve esse período que eu tive lá agora, 50 dias, eu tive 3 companheiros lá que estavam por isso, por essa impulsividade, né, de não conseguir parar. Quando fechava o mercado, eles continuavam querendo operar. Interessante isso, porque eu vou te falar uma coisa. Eu tive meu burnout, eu trabalhava com segurança digital, eu sou programador, logarítmico, de formação. O meu burnout veio por causa de N fatores, obviamente, mas eu acho que um dos fatores era isso. Tanto que o meu horário de trabalho era europeu, Rodrigo. Então eu leva sempre a segurança. Uma empresa famosa, que eu não vou botar o nome aqui, mas é uma corretora famosíssima de cripto, né? Então era um estresse tremendo. Realmente eu sonhava com, né, com logaritmo, com coisas assim. Então era uma coisa que eu via pessoas, né? Obviamente eu estava do lado de cá, mas eu via pessoas do lado de lá. O que eles faziam, eu já notava isso. Isso uns 8 anos atrás eu falava, gente, onde vai chegar isso? Hoje, 8 anos depois, eu estou vendo onde está chegando. Como o Rodrigo falou aí, tá vendo? Olha só, uma vertente já. É o mesmo tipo de vício. Uma vertente. Vamos na ordem, por favor, Dona Sandra, por favor. Obrigado, tá, Rodrigo, por trazer esse exemplo. Que foi quase o meu caso, tá? Sandra, querida, por favor. Colocar uma coisa que eu me esqueci. Que tem um agravante. A nossa clínica é só feminina. Como, perdão? Oi? Perdão que eu não escutei. A clínica é feminina. Feminina, você tem feminino, né? É, só feminina. 10%. Ó, é por isso que eu digo, cara, é muito bom dar aula. Quando eu digo para vocês que a gente nunca para de estudar, eu hoje aprendi uma coisa. Foi a primeira vez que eu ouvi falar, eu já vi, mas ouvir falar de justamente pessoas de pregão eletrônico de bolsa de valores, que é a área da criptomoeda que eu trabalhava, pegou esse ponto. Eu fiquei abismado. E eu fiquei abismado mais ainda quando a Sandra agora veio e complementou mais uma coisa. Numa clínica, no CT, tem 10%. Eu falei, já é um bom número. E nos que eu vi que eu trabalhei, tinha 5, 3, 2. Ela levou e falou assim, detalhe, feminino. Não é característico de ninguém. Vocês notaram, né? Universal o negócio. Tá? Estamos chegando lá. Eu quero passar rápido para a gente chegar no interessante. Eu guardo a parte que a gente vai usar. Né? Chegou a famosa CID-11 aí, gente. Para ver nossa virada biológica. Biológica. Chegou dia 5 e a gente conseguiu a CID-11. Foi a coisa melhor que existiu. Né? Com esse avanço de neuroimagens, de PC, tomografia, a gente viu que esses vícios estavam começando a afetar bases neurológicas na cabeça. A neurociência entrou e viu, opa, o negócio é mais sério do que vocês imaginam. Não é mania, não é modismo, não é vontade, não. É desejo, é necessidade, é química, é falta, é fuga, é dor. O que eu conheço igual? Pronto. Então é troca. Opa, CID-11. Vamos criar. Criamos. Então ele foi um arco. Ele saiu de transtorno e foi realocado como substância e transtornos ativos. Um reconhecimento definitivo de que o jogo funciona no cérebro igualmente a uma droga. Pronto. Para quem tinha esse mistério,
Não tenho mais. Aquele fulaninho que aposta, faz a fezinha, de vez em quando na Mega Sena, geralmente é um senhorzinho. Mas se você já pegou um de 27 apostando muito na Mega Sena, abre o olho. Tá indo pouco também. Tá bom? Ainda continua baixo, Patrícia? Gente, Patrícia está dizendo que continua baixo no microfone. Por favor, me dá mais um feedback. Só para saber se aqui não é Para mim, continua bem baixo, professor. Eu estou ouvindo pouquíssimo da aula. Vamos ver mais alguém. Carlos, Leonardo, Sandra. Um pouquinho da aula também. Eu sinto você fanho. Tá baixo. Vamos ver aqui. Para mim tá tranquilo, professor, mas eu acho que porque eu tô com fone. Ah, certo. Tá com fone, né? Se eu fazer o teste aqui, tomara que não dê ruim, tá? Deu ruim, eu mudo o áudio aqui, jogo rápido. Deu ruim, eu mudo o áudio rápido. O já não foi. Sandra, quanto é o ao vivo, é isso. Assim que é bom. A hora gravadinho que dá tudo certo é aí. O erro é humano, hein? O acerto é do aí. Eu falo que isso vai diferenciar a gente, tá? Cuidado, hein? Uma carta bem escritinha, sem erro ortográfico, foi escrito no aí. Você sabia que tem professor que já pega isso? Eu olho isso, pronto. Eu olho isso na prova, tá? Se não tiver um errinho de português, eu fico desconfiado, hein? Olha eu dando mole. Olha eu dando mole. Ai, meu Deus. Posso falar? Deixa eu trocar o microfone. Troquei. Começou a ficar melhor o negócio aí agora? Deixa eu testar de vez agora. Espera aí que eu vou desabilitar um. Pô, teste final. Show? Agora estou bom. Tô? Amém. Ainda bem que tinha coisa para você ler aí, mas tudo bem. A gente até então falou de CIDs, que os CIDs foram um pouquinho reconhecendo que os jogos viraram doenças. Então, atualmente, às 19h35 do dia 18/6/2026, ludopatia, doença, comportamento aditivo igual a qualquer outro psicoativo, causa o mesmo sistema cerebral de pedidos de deficiência, causa a mesma quebra serotonérgica, dopaminérgica, ou seja, age igual doença no cérebro. Jogo, bet, são drogas, doenças e devem ser controladas e tratadas. Show! Começamos a aula. Então, isso virou um marco, tá? A partir de 2013, com o DSM-5, e esses transtornos de impulsos realocados para transtornos relacionados a substâncias, né? Ou transtornos aditivos. Aditivos a gente lembra de adicção, tá? Então, reconhecimento definitivo para dizer que o jogo é igual uma droga no cérebro. Beleza. Aí veio o 11 para fechar o... Só um minutinho que o cachorro entrou no quarto aqui, nem pedindo licença. Romeu, vai lá para fora. Eu vou. Tá, 2022, chegou o Cid 11 e deu uma cravada pra gente melhorar. Tá? Ele fez o alinhamento. Então a OMS, a Organização Mundial de Saúde, acompanhou essa mudança científica. A nova versão da classificação internacional, o termo foi atualizado para transtorno do jogo. Olha como que já ficou bonito. Né? O cara não tem transtorno de borderline, o cara tem transtorno do jogo. O cara não tem TUS, gente. Transtorno por uso de substância, o cara tem transtorno do jogo. É doença já. Jogar é doença, tanto socialmente, psicologicamente, como biologicamente no cérebro. Sem susto mais, estamos falando da nova doença, então, que nós descobrimos, a ludopatia. Por que eu quis trazer isso aqui para vocês na aula final? Porque isso aqui vai ser um plus para vocês. Muitas clínicas têm terapeutas que não sabem que essa ludopatia é doença. Eles estão achando que isso é só uma leve obsessão, toque. Não sei como eles classificam. Mas vocês sentiram que, então, o tratamento para ludopatia tem que ser o mesmo para o adicto de cocaína?
Tem que ser a quebra de hábitos, tem que ser a reconstrução através da neuroplasticidade, tem que ser tudo igual, igual, igual. Porque ele é um, entre parênteses, e pejorativamente falando, drogado como qualquer pessoa que usa droga. Pronto. Ponto final. Não tem não precisa, né? Falar, não, mas o vício dele é mais leve, ele joga. Não, ele é viciado. Ele é viciado. Se ele ficar sem jogar, ele fica abstinência, passa mal igual o cara que fuma maconha, igual o cara que usa cocaína. Igual. Por que, Roberto? Por que, Roberto? Por que é igual? Você está comparando, então, que a Bet, o jogo do tigrinho, é o mesmo vício de uma cocaína? Tô. Eu não estou comparando, eu vou mostrar para vocês que é. Eu não gosto de comparar. Comparar é desafiar. Eu gosto de chegar e mostrar que é. Então, eu fiz uma aula aqui para mostrar para você o que acontece. Tá? Vocês vão estudar agora a fundo. O que está acontecendo? Vamos lá. Acompanhamos essa mudança científica da nossa versão, tá? Da natureza aditiva. Associação Americana de Psiquiatria, graças a Deus. Pontos chaves diferenciais, CID-10. Isso aqui a gente não vai passar não, porque foi o que eu te falei, que a CID-11 veio para modernizar, né? Por causa de como estamos 100% digital, nós tivemos que acompanhar essa evolução através da medicina, né? A nossa era é mais tecnológica, logo a gente tem novos transtornos, apareceram ligados a ele ou não. Tem até transtorno interessante que entrou aqui no meio por causa da CID-11 e por causa que a gente se atualizou tecnologicamente, que não era transtorno antes. Vocês escreveram um famoso? Não era considerado transtorno, agora é, graças a Deus. Olha aqui, gente. Autismo. Autismo, gente. Não era considerado doença antes. Não tinha um amparo legal como doença. Não tinha um tratamento decente como doença. O autismo, o espectro autista, não era considerado legalmente. E quando não é considerado legalmente, sabe o que a pessoa faz? Se a palhaçada do teu filho é o pai que não criou direito. Sabe por quê? Quando não tem título, o que o ser humano mais sabe fazer é botar. Isso é um mal da humanidade. Eu acho que mal não. Ignorância, desculpa, né? Fica mais bonitinho. Ignorância. Então acabou a ignorância. Graças a Deus isso moralizou. As crianças autistas, os pais autistas estão tendo um moral, estão tendo um amparo legal para poder cuidar de seus filhos. Instrução certa. Entendeu? Graças a uma classificação. Graças aos nossos avanços também. Então nós da área da saúde temos que estar antenados. Carlos, microfone abrindo aí, sem querer. Então, isso, olha aqui, ó, o que aconteceu a partir do CID-11. Reconhecemos o autismo como um transtorno de espectro autista, né? Ele passou a ser unificado sobre o código. O código, sempre que eu falar, vocês sabem que é o CID. Sempre que vocês tiverem dúvida, vocês falam, maconha, qual é o CID? Vai lá no Google que ele diz para vocês, tá? Então, entrou vários códigos aqui. Olha aqui. Isso aqui que eu achei interessante, tá? Ah, não tô passando, não. Tô passando por cima daqui, não vai por aí. Vou passar por cima daqui. Olha aqui. Olha quem entrou aqui. Para nem citar quem entrou abaixo, né? Olha quem entrou abaixo ali. Burnout. Esgotamento profissional, reclassificado como um fenômeno ocupacional, código QD85. Não como uma doença mental, mas é um transtorno, um fenômeno ocupacional, tá? Temos mais. Chegamos, os jogos eletrônicos. Esse vício em games agora é oficialmente um distúrbio de comportamento aditivo. Anota isso para você. Qual é o problema do seu filho? Ele é viciado em jogo. Ele não é viciado em jogo. Ele tem um distúrbio de comportamento aditivo. Comportamento aditivo. Português para isso. Comportamento que pode levar à adicção. Então, o filhinho que fica jogando muito, você acha bonitinho, está indo para adicção. Isso é realidade. Jogou mais do que normal, corta. Vai, a compulsão começa como? 1, depois 1 é pouco. Vira 2. 2 fica pouco. É 3. No 3 em diante. Você está no crime, já era. Você está adicto. Então, um jogo eletrônico já está sendo considerado como um distúrbio de comportamento aditivo.
Manda, Rodrigo, por favor, queridão. O meu último ano de 2025, agora, até janeiro de 2026, né, como eu comentei, eu tive uma recaída de 1 ano, né? Eu tava 8 anos limpo. E eu convivi muito com um primo meu, que ele, esses Play 5, essas coisas, e ele não saía de casa. Ele me ligava e me pedia, digo, vem aqui, me traz aqui, não sei o quê. Então, eu acabava usando com ele, né? Mas ele, impressionante, ele não saía de casa. Ficava naquele... Era jogo de carro, era jogo de luta, era jogo de conquistas, né? Tem vários tipos de jogos. E agora, escutando o senhor falar, né? Realmente, é cruzado, né? No caso, porque era um Você tinha adicto... conexão, né? E eu ia ali, ficava com ele ali meia hora, 1 hora e não conseguia ficar mais, sabe? Eu tinha que sair pra rua, né? Não conseguia ficar naquele ambiente, no quarto, né? Aqui no sul, no verão, é muito quente, né? Então, ar-condicionado ligado e, sabe? E eu ia lá, ficava um pouco com ele, né? Levava e depois ia embora, não conseguia. Aí passava 12, 13, 16 horas, ele me ligava de novo, né? Volta aqui, vem aqui, sabe? Mas é impressionante, ele ficava, e eu ia lá e ele estava no mesmo jogo, claro, só que, claro, em outras fases, né, do jogo, mas naquele vício ali, né? Eu ia falar rotina, né? Mas não é rotina, né? Agora eu enxergo que era um vício, né? Era a realidade se principiando. Entendeu? Ricardo, então, mas agora, pelo menos tem... eu não queria usar essa palavra, que eu não gosto. Pelo menos tem um lado de bom. Dá sinal. Você notou? Dá sinal. Tudo que dá sinal pode ser evitado. Eu penso dessa forma. Né? Então, olha ali. Jogo eletrônico. Se eu tenho uma criança viciada em games, o que é um vício, gente? É o que foge do padrão. Tem também aquela criança que joga bastante. Mas tem aquela criança que joga bastante que você fala, filho, meio-dia, vem almoçar? Claro, mamãe, tô indo. Pausa o controle, vai lá, senta na mesa e come. Olha bem. Desculpa, professor, só para complementar. Manda. Tem uma coisa que me aconteceu, né? Eu fiquei esse período internado, saí, né? Agora eu faço parte de grupo de AA, faço várias participações, inclusive agora, né, dia 16, eu peguei minha ficha de 3 meses. Amém. Parabéns. E quando eu saí da minha internação, eles esperaram 1 semana, a minha família, né? E agora o meu primo está internado. Já faz 70 dias. Ele vai completar 3 meses, querem completar, né? 90 dias. Então, eu acho que juntaram, né, uma coisa a outra, né? Esse primo que era do game. Que era do game, que era do game e também usava comigo, né? A gente usava juntos. Olha só, Rodrigo. O que eu acho interessante, por que eu quis trazer isso para vocês aqui? Não foi para botar vocês nesse curso. Foi para alertar vocês sobre isso. Né? Porque, como eu falei, deixa eu fazer um comparativo idiota aqui. Eu gosto de usar coisas idiotas. Né? Porque as coisas idiotas, no meu pensamento, faz a gente pensar 2 vezes. Por que um professor que eu acho que é inteligente falou uma coisa idiota? Pronto, eu já estou pensando. Eu fiz um gatilho para tu pensar o porquê que eu estou pensando. Eu estou te forçando a pensar. Sacou, Sandro? Isso aqui é mais psicológico que qualquer coisa. Eu quero falar uma besteira aqui para você lembrar. O professor falou uma besteira. Por que ele falou uma besteira? Será que ele fala sempre besteira? Como é que é esse professor? Mas ele parecia tão certinho, mas ele fala besteira. Você vai ficar pensando em mim 15 minutos. Amém, consegui. Centro das atenções. Sem pendurar a abóbora. Tá? Cara, a parada traz sinal. A parada traz sinal. Tá? O crack não traz. O crack não traz. O cara tá ali no desespero, chega sempre, eu chamo os amigos, né? Chegou uns amigos, pô, pedrinha instalou, crau, tá viciado. Aqui tu não tem chance. E o teu diferencial sendo formado de terapeuta hoje para o outro terapeuta que está sendo formado em outra instituição, em outro lugar, você tá aprendendo uma droga a mais, ele não. Você vai saber identificar uma droga a mais, ele não. Por isso que a Fena até devia trazer ludopatia.
para quem mexe muito com CT, que tem, por exemplo, muitas, como exemplo a Sandra, para a Sandra eu já viraria e falava, Sandra, esse curso deve ser de repente interessante para você. Muito. Tá? Eu estou dando uma palhinha do que foi dado na Masterclass dele. Mas eu tenho aqui, Sandra, por exemplo, deixa eu ler para vocês, que é importante, gente, entendeu? Eu tenho que fazer isso. Eu não posso passar uma informação pela metade, isso aqui não é venda do curso nem nada. Mas no caso da Sandra, que está no CT, que 10% já tem, já está no esquema, já está no molde. Cara, ela daqui a pouco 10%, a gente sabe que esse 10% dela pode virar, pode não, pode é bonzinho, a palavra pode é bonzinho. A palavra pode é podada, pelo amor de Deus. Vai virar um negócio pior. A parada é essa logo, falar a verdade, entendeu? O 10% vai virar 20%. O 20% vira 30%. Daqui a pouco vai ter um CT que só vai ter ludopata. Por aí vai. Então, de repente, passando, o curso já passa a ser interessante. Show? Nesse ponto que eu tô querendo chegar para vocês. Por isso que eu vou trazer um negocinho ali. Mas, Sandra, por favor, fica à vontade. Tá fechado, filha. Tá fechado, querida. Desculpa. O pior que são mulheres, uma coisa que a gente nunca imaginou. Porque homens viciados em jogo, ok. É aquela coisa machista, normal, né? Do tempo, né? Agora, mulheres, é uma coisa assim, a gente se assusta. Até se a gente falar assim, né, Sandra? Ai, cara, meu marido é um viciado em jogo. Sabe o que você pensa? Ih, o cara joga sinuca todo dia. Agora fala, ih, minha mulher é viciada em jogo. Daí é diferente, né? Sim, muito diferente. Pois é legal essa questão. Mas então, e sua preocupação, Sandra, aproveitando, Todinho, cara, você como CT, vamos dizer que se tiver 100, 10 aí, estão aí não, porque nunca fumaram uma maconha, nunca pegaram numa cocaína, nunca pegaram no crack. Vício. Provavelmente tigrinho, vou te dizer, eletrônico. Provavelmente deve ser eletrônico. Que ela está classificada em 3, tá, Sandra? A Cássia sabe, a Cássia já deve saber. Conseguiram subclassificá-la em 3 partes. Online e offline não definidas. Eu vou chegar lá para vocês. Então, das 10 que você tem, qual é o vício delas em jogo? Só para a gente saber aqui, para ter mais... É jogo online, porque quando chegou... De azar ou aqueles jogos de aprimoramento, subir de nível? De dinheiro. E quando a gente libera o telefone para falar com a família, essa semana a gente pegou uma suando. Que diacho? Está acontecendo alguma coisa. Não, ela estava jogando. Ih, não era adrenalina do caramba. Ué. Dó. Aí, ó. A Sandra já deu deixa que eu tava querendo, ó. Suando. Por que será que essa garota tava suando? A gente sua por quê? Suava, andava assim, sabe? Se eu falasse agora, eu quero suar, eu consigo? Não. Sabe por quê, né, gente? Suor é uma reação do cérebro, é neurológico. É o corpo esquentando, tendo que ser desaquecido através dos poros, queima-se água para jogar o vapor para fora. Reação neurológica. O jogo fez uma reação neurológica na colhida da Sandra, gente. O inocente jogo. E não foi por desgaste físico, não. Porque se fosse futebol, tudo bem, tava valendo. Você está desgastando, você está correndo. É uma coisa diferente. Uma paradinha. Tá? Agora que eu vou chegar para vocês, vou mostrar o que está acontecendo. Sandra, vamos lá. Todas tigrinho, etc. Bet, slot, betano, 21. Bet 1, bet 2, bet 3, MGM, whatever. Perdão. Tem um monte de denominação aí. Tá? Então, nós temos os jogos eletrônicos, eles são uma porta. Eles são já um distúrbio de comportamento que leva à adição. Tá? Tudo isso pela APA. Tudo ok nessa parte. Aqui vem um pouco falando de mim. Vamos só relembrar aqui as estruturas cerebrais, que eu vou lembrar para vocês, porque a gente vai entrar aqui, tá? São as áreas de ação do cérebro, isso aqui todos vocês sempre tiveram, vocês têm que ter isso aqui decorado sempre, por isso que eu gosto de botar sempre, tá? O que cada parte da cabeça faz. Principalmente, as mais importantes são os occipitais e o frontal, tá? Por quê?
É, occipital não, o temporal, né? Os lobos temporais e frontal, que a gente está falando de memória e raciocínio. Né? O ser humano, quando perde memória e raciocínio, ele perdeu tudo. Eu posso perder, por exemplo, o occipital, que é meu usual, e eu sobrevivo. Né? Cegos sobrevivem, às vezes, muito melhor do que pessoas que não enxergam. Mas você já perdeu o tempo temporal, se eu não me engano, é Alzheimer, demência ou senilidade, que é você perder as lembranças, né? Você não reconhecer mais padrões, não reconhecer mais pessoas. Isso sim é um sofrimento, né? E antigamente, como eu já citei para vocês, era feita a lobotomia para afetar o córtex pré-frontal. Para quê? Para danificar o raciocínio, a tomada de decisões, né? O comportamento regular, etc. e tal. Então, olha só, por que o Roberto trouxe o encéfalo na aula, que ele está falando de joguinho, que ele está classificando o joguinho como droguinha. Eu vou tentar montar o Roberto aqui agora. Então, antes que eu tente montar o Roberto já vai montar para deixar mais fácil para vocês, né? Porque o Roberto não é tão mal assim. Então, só para fechar, a gente desmembrou o CID em 3 caras, tá? Então, esse CID-11, tá? Ele é o 6C50, que ele é transtorno do jogo offline. O mais antigo, tá? Cassinos, bingos, cartelinha, caça-níquel, bicho. Ok? Ele envolve deslocamento físico. Logo, aí que entra a questão. Olha o diferencial que eu quero que vocês tenham. Entrou no CT hoje, a família chamou, tem que internar aqui, tá aqui a autorização, tá? Qual é o problema dele? Jogo. Vai ser assim que vai chegar. Jogo. Ele é viciado em jogo. Só que eu tenho 3 definições para viciado em jogo. Pela OMS e pela CID e pela outras instituições. Qual nos rege. O jogo ele pode classificar de 3 coisas. Logo, eu tenho 3 tratamentos diferentes para jogo. Ficou claro para vocês isso? Agora que o bicho complicou, né? Entenderam? Entrar. Oi? Oi, Carlos. Repete de novo, Carlos, por favor. Isso. Eu não estou conseguindo entender. Alguém traduz? Tá meio como se fosse um eco. Tenta escrever ali no chat, Carlos, pra gente, pra eu te entender, querido. Não entendi. Não, é que a gente não está querendo, não está conseguindo entender o que você está falando, filho. Ah, perdão. Tá bom, então deixa eu continuar aqui. Qualquer coisa você pode me parar aqui para falar, tá, querido? Então vamos lá. Por que a gente precisou dividir o CID? Quando eu digo a gente, né? Quem dera, não estou longe disso. Por que precisou dividir, gente? Para justamente você dar o tratamento adequado e ser assertivo na forma que você vai recuperar aquele paciente, Sandra. Tá? Por isso que eu virei para você e perguntei, Sandra, viciados em jogo, que tipo de jogo? Eu te fiz essa pergunta, não foi? Por quê? Porque então eu posso dizer que elas são portadoras do... logo, suas acolhidas são portadoras do CID-11-6C 50.1, transtorno de jogo predominantemente online, que são apostas, bets, cassinos virtuais, jogo do tigrinho, bababá, bebebé. Eu posso dar o... Cássio, sim ou não aí, por favor, me embasa, tá? Eu estou perguntando. Agora me embasa. Chegou lá 2. Uma mãe viu. Qual é o problema da tua filha? O que houve? Coitado, tal. Jogo, é viciada em jogo. Chega uma mãe do outro lado, uma menina também, nossa, né, tal, qual é o problema dela? Viciada em jogo. Eu posso dar o mesmo tratamento para 2, sabendo que uma é viciada em cassino e a outra joga a bet? Entenderam? Entenderam a resposta, Cássia? Não. Engraçado. Era mais fácil antes, Roberto. Continua então terapeuta enquanto antes, Roberto. Estava mais fácil. Porque o tratamento para cocaína era 1, para maconha era 1, para crack era 1.
Agora tu vai complicar o final do meu curso dizer que tem 3 tipos de tratamento diferentes para jogo? Vou. É verdade. Verdade. Não é o mesmo método. Não é o mesmo método. Sabe por quê? Tem basicamente característica de isolamento. Cássia é bem. Tipo assim, são os 3 mais citados, né, Cássia? Vamos botar assim? São os 3 que estão reconhecidos até agora. Porque tem alguns jogos ideológicos, morais também que nós conhecemos, né, Cássia? A gente sabe disso. Inclusive, um tempo atrás aconteceu umzinho aí com a criançada que era meio feio, né? E aquilo era um joguinho, tá? Mas mexia diretamente no neurológico da pessoa. E ativava a SDR a forma de tentar fazer disputa. Quem fazia a balinha mais bonitinha era o melhor. Já ouviram falar? Já. Baleia azul, né? Não gosto nem de dar exemplo. Não gosto nem de dar exemplo. Não gosto nem de dar exemplo. Passou. Eu falo assim, passou. Passou. Tá? Vamos lá. 3 tipos. Se entrou com o jogo, eu vou ter que descobrir, o terapeuta vai ter que descobrir, vai ter que analisar e saber se ele é por causa de predominantemente offline, menos agressivo do que o online. O online ele é mais compulsivo. Por quê? Ele é mais acessível. Tudo que é mais acessível torna-se mais compulsivo. Isso é uma lógica da vida. Se eu tenho acesso a mais dinheiro, eu vou gastar mais dinheiro. Gente, segue a vida. É lógica de vida isso aqui, tá? Pro cassino, eu vou ter que pegar, juntar dinheiro, botar uma roupa, tomar um banho, me deslocar, ir pro cassino, arrumar tempo para jogar, para voltar para casa. Logo, a minha compulsão por jogo, se o cara é compulsivo por jogo de cassino, não é tão compulsivo igual o cara por bet. O cara do bet, o cara tá respirando aqui, ele fala para você, espera um minutinho aí, gente. Acabei de ganhar R$10. Dei uma jogadinha rapidinho. Muito acessível. E de repente eu podia ter ganhado mesmo, você não sabia, ó. Tá aqui do lado. Cara do cassino, não. Olha a diferença. Mas espera, Roberto, você só falou de 2, né? Tem mais um que eu vi lá no fundo. 6C50 Zorro. Usado quando não há dados suficientes para determinar se a prática é majoritariamente física ou virtual. O bicho pega. O bicho pega. O bicho pega, gente. Se especializa logo. É a nova droga do momento. 3ª maior estatística. Álcool, cigarro, jogo, depois cocaína, crack, etc. Depois. Daqui a pouco o CTs vão estar lotados disso. E aí, tá todo mundo preparado para lidar com viciados em jogo? Vai manter a mesinha de sinuca no CT? Será que vai ajudar? Ou vai piorar? Entendeu, Cássio? Eu vim trazer uma polêmica. Sabe por quê, Cássio? Eu não tenho resposta para isso. Então não sou eu que vou resolver, cara. Vai ter que ter uma liga, vai ter que ter uma leva, vai ter que ter pesquisadores. Tipo assim, soltar a bomba atômica. Como é que se sobrevive depois dela? É isso. E a bomba atômica está acontecendo. Chegou. Ninguém estava olhando. Mas está aqui. Estamos atrasados em relação a ela. Ela chegou, ela já está dominando. Entendeu, Tiagão? No que eu fiquei, em todos que eu trabalhei, tinha sinuca, a famosa, a trinca, né? Trinca não, a sinuca, totó, dominó e geralmente um xadrezinho. Se o cara for ludopata, aquilo pode ser até gatilho, tá? Se tiver um carteado, então o cara foi em jogo de azar. E aí? Gatilho.
Não é que tá tratando ele, botando gatilho para ele todo dia. Entendeu? Mas aí, Fernandão, parou no Fernando. Aí que dá pronto, o Thiago já me respondeu. Aí, Fernando, lê a resposta do Thiago aqui. Deixa eu abrir o chat. Peraí, gente, tá aqui. Um perguntou, outro respondeu, cara. Adoro isso. Fernando falou assim, pô, aqui não tem ninguém apostando. O Thiago só falou, cigarro, cantina, cafezinho, biscoito, bala, camisa, presta barba, bolacha. E a aposta é o quê? Sistema de recompensa do cérebro. SDR. É dano neurológico. Aquilo te traz dopamina, prazer. Quando você faz uma aposta, ganha e leva. Olha aqui, a vitória. Olha que ciclo. Desculpa a palavra, eu não gosto de usar essa palavra. Olha que ciclo maldito de se sair. Como é que vai virar o CT de vocês? Ferrou, gente. Ferrou. Sabe o que cabe a nós? O que me motiva é o seguinte, se chama pesquisa. Como nós aqui trouxemos esse curso agora. Tá? Vocês hoje estão sabendo disso. Quem não está nessa aula não sabe disso. Então, 18 pessoas estão sabendo que se um tipo é um tipo é outro, eu não tenho o mesmo tratamento. E se eu não tenho o mesmo tratamento também no meu CT, eu não posso ter alguma coisa que possa levar ele a um gatilho. Porque, pera lá, se ele é um adicto, um ludopata, portador de CID, no caso, 50-0, jogos offline, se ele vê uma sinuca dentro do meu CT, gente, deu ruim. Ele vai transferir. Transferência. Vai continuar viciado, matando a saciedade dele de vício através da sinuca. Ele só fez a transferência, porque o vício continuou, né? O sistema lá no cérebro de recompensa continua sendo obtido através do vício. Não é mais pela homeostase normal dele. Então você não quebrou o vício do cara. Você deu uma amenizada, você trocou. Se ele passava dor de cabeça se ele tomava 2 Dorflex por dia, você está dando 2 aspirinas. Mas ele está tomando os 2 por dia. E o cérebro dele está feliz da vida com isso, porque o ciclo de repetição continua. Tiago, é uma mudança radical. É muito complexo. Por isso que eu digo, não estou vendendo. Estou dizendo, extrema importância. Para quem já lida com, não deixa. Pega o curso. Tá barato. Eu sou assim, cara. Eu não gosto de deixar nada para depois, cara, porque eu acho que o depois é enrolação, sabia? Fiquem quieto. O depois é enrolação, gente. Eu vou ter que pegar depois, que eu não tô com um bendito anotado aqui, cara. Mas não é caro não, tá? Principalmente para aluno, um preço irrisório. Eu tava com a ementa dele aqui. Eu acho que eu tô com a ementa. Pelo menos já vai ajudar se eu tiver ementa aqui. Ele vai trazer mais ou menos, olha só, para vocês terem uma ideia. Sim, e Fernando, a gente não consegue, sabe disso, né? A troca. O pior é a troca, né? Sabe o que é troca? Porque a troca é um sistema de recompensa. A troca, ela dá, se um cara está se desintoxicando por causa de, né? Tudo é o SDR. Você lembra sempre disso. A nível neuronal se chama SDR. Tu faz uma coisa para querer outra, né? Tu quer a droga para receber a substância. Então o cara pode substituir. Poxa, eu tenho que receber aquela substância, não tem a droga, né? Eu vou fazer de outra forma, uma camisa. Eu tinha um cara no CT que era viciado em trocar camisa com outro. Entendeu? Substituição. Ele tá drogado, ele só mudou o psicoativo. Ele tá drogado, ele continua num ciclo, ele não tá curado, ele não se ressignificou. Né? Então tá. Então olha aqui o que vai ter nesse curso, tá? Pra vocês terem ideia. Vou falar jogo rápido aqui. Ó, vai ter a história da sociedade, a atualização que já teve, a classificação antiga e atual APA,
CID foi o que eu já botei aqui para vocês, tá? Vocês vão conhecer todos esses transtornos e suas consequências. Uma coisa que eu não falei aqui, mas eu ainda vou falar. Eu quero deixar vocês bem impactados, tá? Adicção diferencial versus adicção psicoativa. Comportamentos SDR e cinética neural. Cinética neural é o movimento lá dentro do crânio comum, né? Onde está a fenda? Onde está a recaptação? Onde está a anulação do captador? Onde está morrendo o neurônio? O que esse jogo, esse sistema de recompensa aí, está fazendo de dano lá dentro? Porque para mim agora isso é novo. Eu sei o que a maconha faz. A maconha me deixa igual a entrevista do Gilberto Gil na TV. Tá? Ou então me mata igual o Bob Marley. Mas aí, o jogo vai me matar como? Eu já digo uma nova, que vocês vão se espantar. A maioria dos ex-viciados de jogos morrem de suicídio. Tem alguém que se atreve a perguntar por quê? Pode ir, Sandra, vai. Qualquer um, por favor. Eu tenho um amigo do meu filho, e é muito inteligente, muito inteligente no jogo, estourou todo e quase cometeu suicídio por conta do jogo. E outro caso que aconteceu lá na nossa clínica é uma... Não só isso, tá, Cássia? Deixa que ela vai continuar, eu vou entrar com outra. Vai, Sandra. É que eu tô respondendo a Cássia ao mesmo tempo, porque ela só tá no chat hoje, coitada. A menina ficou internada com a gente 6 meses, ok, saiu, estava tudo bem. De repente, depois de uns 2 meses, ela voltou. Daí ela me falou assim, mas eu não recaí. O problema dela é a cocaína. Ela falou assim, não recaí. Meu pai ficou bravo só porque eu perdi um carro no jogo, daí ele me internou. Então, ela não tinha recaído. Ela só pegou a dicção em outra coisa. Aí sim é desequilíbrio, Cássia. Então, ela é desequilíbrio, pronto. Igual o primo do Rodrigo, né? Ela jogava e usava, mas na cabeça dela, o jogar estava ok. Então, Show de bola. Saído. Você tá vendo? Já estamos falando de droga, né, Sandra? Dá no bagulho. Dá no, tá? Tem mais uma pessoa com a mão aqui. Rodrigo, vai. Por favor, querido. Lá na clínica também a gente tinha ping-pong, jogo de Uno, essas coisas assim, né? Mas o jogo esportivo assim, que a gente tinha, que era o vôlei, né? Mas mesmo assim, tinha que ter muito cuidado, né, professor? Porque a gente tinha 2 pátios, né? Um de manhã, antes do almoço, e um de tarde, antes da janta. E aí os monitores cuidavam depois, porque o pessoal apostava a carne, né? Que era a parte principal da janta, né? O frango, ou a almôndega. Eu já vi travesseiro, rapaz. Eu já vi travesseiro, cara. A sobremesa, né? Que era uma coisa simples, era uma gelatina, ou era uma coisa assim, mas não, então vamos apostar a sobremesa. Então aquilo, o vício da pessoa, né? Tu acaba só transferindo. Isso que a clínica que eu estava, ela não trabalha com redução, ela trabalha com abstinência total, entendeu? Então o pessoal fica muito focado nisso, né? Então até durante o jogo de vôlei tinha enfermeiros e monitores, né? Observando o jogo, né? O que estava se armando ali naquele jogo, né? E tinha muitas pessoas que não podiam, né? Eles tiravam, né? Não, tem que dar um tempo, tua médica disse para te dar um tempo para não virar outro ciclo ali, pelo amor de Deus. Outro ciclo, exatamente. Então, olha só, Rodrigo, você deu uma deixa, você é a Sandra, a Cássia agora. A Cássia, pô, cara, a Cássia é muito incisiva, cara. Existe inveja boa? Existe, né? Eu adoro os comentários da Cássia. Jogos levam à loucura. Definiu ou não definiu? É brincadeira. Você sai substituindo, cara. Você está substituindo em outra coisa. Tu não está sendo curado. Você está trocando substância, cara. A mesma coisa no cérebro está acontecendo. O SDR está alterado. Tu está fora do eixo, HPA. Tu está na drogadição cerebral, cara. Tu está no vício, no ciclo, no SDR, cara.
Isso vai te matar de qualquer forma. Daqui a pouco tu vai chegar no vício de trocar canetinha, mas o ciclo de ser viciado não foi tocado. Ele só está sendo reduzido, porque, pô, realmente, fumar maconha todo dia é muito mais prejudicial do que eu jogar um baralho valendo dinheiro todo dia. Mas esqueceram só um fator que ninguém falou. Eu vou trazer para fechar. E o social? O cara aposta, pega dinheiro com a Jota, vai pro CT, se cura, e quando ele bota o pé para fora? E o AJ acha ele. Tchananã. Tem ainda mais um malefício. Gente, a droga do milênio. A droga do milênio. Porque o AJ vai falar: os 200 que se devia, desde que você perdeu tudo e sumiu, e agora eu quero te cobrar 1.000. E no Brasil, R$1.000, tem um vagabundo que faz pacote. Eu mato 2,5 por R$1.000. Não é nem 3, eu mato 2,5. Não sei o que seria 2,5, mas até isso deve ter. Não. Problema nenhum, não. Uma bala aí dá pra matar os 3. Nós estamos nessa situação de violência. E aí a Jota geralmente está muito ligada a jogo. Então eu já estou falando do lado social da coisa. Psicossocial. Uma droga completa. Tá? Uma droga completa. Que ela tem que ser entendida pra gente saber o que fazer. Porque vai ter que ter um multidisciplinarismo nisso, Cassi. Porque ninguém aqui de sala, nem eu, nem o gestor, nem se eu chamar o coordenador de pós, vai ter uma solução para isso. O que nos resta é conhecer mais e mais padrões para poder fazer os tratamentos diferenciados para reduzir. Porque o nosso objetivo é voltar à normalidade do STR, quebrar, né, o ciclo de vício. A gente só sabe uma coisa que a gente tem exatidão até agora, Cassi. Sandra, Ricardo, uma coisa só que a gente tem exatidão é que se quebra o ciclo de vício devolvendo o meu estado para o cérebro. Né? Porque o cérebro pede, ele vive. Só não dá mais dopamina no cérebro. Tu morre. O cérebro precisa de dopamina para te dar prazer. A gente precisa dos hormônios, dos neurotransmissores e de hormônios também. Né? Então, o lance todo é quebrar o vício. Para quebrar o vício, eu tenho que saber muito bem sobre o vício. E para saber muito bem sobre o vício, eu tenho que estar muito bem treinado sobre os vícios. E para estar muito bem treinado sobre os vícios e acolher e tratar sobre os vícios e acabar com o ciclo, porque ele vai trocar. Se ele não pode mais jogar, ele vai começar a vender celular. Se ele não puder mais vender celular, ele vai trocar caneta. Os amigos falou aí, ó, vai trocar o lanchinho da tarde, vai trocar o biscoito. Já vi trocando travesseiro. Isso é ciclo, é vício. Então a gente já sabe uma coisa. Volta um pouquinho para as aulas lá atrás. Hábitos, locais e lugares. Hábitos, locais e lugares. Lugares, perdão. Por enquanto é a única coisa mais concreta que eu tenho para esse tipo de coisa. Hábitos, locais, lugares, pessoas também. Pessoas pegam, mas é mais hábitos locais. Né? O cara tá viciado nesse bagulho de jogo, nessa coisa. A gente tá tentando fazer a abstinência dele para cortar esse SDR brabo aí que já tá com esse time definido que é só dessa forma. O único jeito mesmo é eu preenchendo ele com alguma outra atividade. A ponto de causar uma abstinência, o cérebro dele se distrair, ele normalmente ele faz a neuroplasticidade sem ver, entendeu? E quando for, pum. Então, olha a sagacea que nós vamos ter que ter, Cassi. Sandra, Ricardo, olha o manejo que a gente vai ter. Sabe por que eu estou falando tanto isso? Gente, já deu até a hora da aula. Mas o importante de eu tocar nisso é o seguinte. O Ricardo, o senhor trabalha em CT? Ricardo, o senhor trabalha em CT? Oi? Oi, querido, o senhor trabalha em CT, não?
Não, não trabalho em CT, não. Não. Pois é. Imagina o senhor. Vamos ver como a Cássia, porque eu vou dar o exemplo da Cássia. Imagina. CT, quando a gente fala, né, Ricardo? A gente faz o quê? Pessoal de droga, né? Sim, sim, E a entendo. gente sabe até lidar um pouquinho, se for com droga, né? Eu fui internado 7 vezes já, então eu entendo bem, Então, professor. principalmente você virando terapeuta, então tu entende agora a tua origem, né? Tu vai Exatamente. completaço. Por isso que eu Mas estou agora, fazendo esse curso aí, porque já já dá a base, né? Para você saber dá a assim, pô, base. eu Já dá sei a por base. que acontecia comigo, logo eu já sei como orar. Exatamente, Por isso, exatamente. vocês já notaram que eu uso a palavra salvadores de vidas? Porque a Vou gente foi querer ser salvo para salvar, entendeu? É mais ou menos isso. vou querer ser um bom profissional, viu, É professor? isso aí. E agora, aí o X da questão é o seguinte: quando a gente pensa que sabe de tudo, Ricardo, aparece, por exemplo, se a gente fosse trabalhar hoje no CT da Sandra, 10 pessoas viciadas em jogos, no qual eu ainda não sei classificar direito. Sorte que a Sandra já classificou. A já botou elas num tratamento certo. Mesmo assim, esse tratamento pode mudar com a rotina do CT. Logo, eu já estou conseguindo enxergar CTs específicos para portadores de CID de ludopatia. Eu já consigo enxergar isso. Sandra, por favor, você está com a mão levantada, querida, perdoe. Então, quando você falou que você tem que dar dopamina para eles de forma diferente, eu me lembrei do relato do nosso enfermeiro na quinta-feira passada, retrasada, que foi a abertura da Copa do Mundo. Uhum. Então, eu sou muito festeira. Então, o que eu aprontei? Fiz um monte de decoração, penduramos bandeirinha, fizemos um monte de coisa e ficamos lá, cantamos o hino nacional, tudo na abertura da Copa. Quando foi final do dia, nosso enfermeiro foi lá e falou assim: Sandrinha, você não acredita. Hoje a gente não teve que dar SOS para as meninas, não ficaram chamando terapeutas, psicólogo que estava em crise, tanta coisa. Foi um dia muito tranquilo. Mas é o quê? Você dá, que nem essas atividades lúdicas para elas, e isso distrai, muda o foco e tudo acontece. Você acabou de corroborar o que eu te falei, viu? É através de hábito e ciclo, a gente já sabe que dá certo. Sim. Mas agora a gente não consegue fazer essa festinha todo dia, Sandra. Elas vão precisar disso diariamente, né? Você tá entendendo agora? O bicho tá pegando, cara. Sim, o bicho tá pegando. E ninguém tá notando isso. É a caixinha do bis. Oi? A caixinha do bis. Ela acabou de falar. O jogo preencheu. Pois é. Né? Olha, sinceramente, o zoológico tá com a porta aberta, gente. Ferrou, tá? Ferrou. Lá na caça é 90 dos que a gente está acostumado e 10 novos. E os novos a gente tem que aprender. Então, para quem quer se preparar logo de cara, farodopatia. Eu estava pensando em não fazer, porque foge muito da minha área. Eu sou neurociência pura. Eu gosto de explicação, de como quebrar, eu gosto de como hackear. Por exemplo, a dopamina, Cássia, eu causo dopamina em você em 4 minutos, com 2 sons. A mesma dopamina de uma carreira de cocaína, eu causo em você. Eu causei no auditório com 200 pessoas em Ubatuba. Eu tinha gente que é evangélica, que não gosta de música do mundão, balançando a perninha para a música do bundão. Foi mó barato, pena que eu não estava com a câmera corporal. Isso não é gravar. Eu tenho isso, né? Nas minhas palestras eu geralmente levo essa experiência. Eu vou tentar montar ela e vou dar de presente para vocês. Em 3 minutos você vai sentir uma dopamina no teu corpo incrível. Através de um som. Então a gente sabe que existem meios de dopaminizar. Tá? Cara, eu não dei metade da aula que eu queria. Sabe por quê? Eu ia mostrar todos os neurotransmissores que o jogo faz no corpo. Você está acostumado a falar que a cocaína é dopamina, né? A maconha é o GABA, né? O jogo, pelo que eu contei, pelo que eu me lembro, ele deveria mexer com 5 neurotransmissores ao mesmo tempo. Ele é poderosíssimo para destruir o cérebro. Obrigado, Cássio. Pelo menos acho que isso deve ser positivo. Eu tô falando coisa boa, então eu vou. Então, tudo bem, eu aceito, tá? Eu aceitei aí. Mas, cara, eu trouxe.
Eu tenho que falar, vamos lá. Deixa eu, porque eu não posso deixar vocês curiosos, tá? Pelo amor de Deus. Deixa eu passar isso rápido aqui. Pera aí. Eu tava falando do jogo, não deu para falar, então eu faço logo assim, ó. Mais ou menos, eu vou pegar aqui, ó. Depois o professor me mata, mas tudo bem, você me ressuscita, tá? Já vou pegar aqui, para vocês terem ideia do que pelo menos vai ter dentro do curso de ludopatia. Copiei. Eu não vou poder botar essa apostila no grupo. Colei. Isso é só uma palhinha. Tem que ter muito mais atividade do que isso aí, tá? Para vocês entenderem. Vai ter que ter muito mais atividade que isso aí. Tá onde? Tá aqui. Tá, eu tava escrevendo, cara. Não deu tempo, cara. Como é que eu vou jogar isso aqui? Não tem jeito. Eu vou ter que ficar aqui lendo para vocês, tá? Não tem saída, porque tá num rascunho, tá num bloco de notas que eu tava escrevendo. Mas olha só. É porque eu gosto de falar olhando para vocês, para ver se vocês me interrompem. Deixa eu dividir a tela, pronto. Mais fácil. Espera aí. Dividir essa daqui também. Jogo rápido, tá? 5 minutinhos, gente. Sei que já passou. Só para vocês terem uma ideiazinha de jogo rápido. Olha só. Dentro dessa drogadição, tá? Para vocês terem ideia, a gente tem a dopamina, tá? Por quê? Porque a dopamina sempre é antecipação, prazer, um combustível. Show de bola? Isso não é mistério para ninguém, né? Diferente até do que muitos pensam, a gente pode dizer assim que a dopamina, ele não é um neurotransmissor do prazer em si. Eu não gosto de falar que a dopamina é do prazer. Eu não gosto de fazer essa associação, tá? E ela é a busca, ela é motivação, ela é o querer. Essa é a dopamina, tá? Então, por favor, sempre se lembrem disso, tá? A dopamina, eu preciso de dopamina no meu corpo. Cuidado com a palavra, que de repente você está falando de serotonina confundido com dopamina, tá? Porque dopamina é motivação, força de vontade, querer agir. Abrir o sol e falar, hoje eu vou sair, vou malhar, vou tomar um banho, vou na piscina, vou na cachoeira e vou no mercado. Isso é dopamina, tá? Então, cuidado às vezes. Então, olha só, no jogo eu tenho dopamina presente. Ele me faz uma síndrome ali que eu vou ter que fazer uma produção de dopamina. Acontece. Uma overdose de dopamina dentro do meu corpo, na qual o meu corpo não é acostumado a produzir naquela escala. A mesma coisa que acontece nas outras drogas, como eu já expliquei. Então, falamos da dopamina. E o que ela faz no jogo, né? Como eu falei. Ela atinge o nível máximo antes do resultado sair. Por causa da busca do prazer, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou. Pum. Teu coração já tá, ó, 120 por hora. Já deu patologia. Só uma dopamina. Você começou a jogar, tá? Então, como ele não é um neurotransmissor do prazer, ele é a busca, ele é a motivação. Tá aí, eu já tive a dopamina, já dopaminei meu corpo, tá? Já dopaminei o bagulho todo, tá? Aí ocorre o efeito de quase ganho que a gente fala. Isso, é o near miss, né? Vocês vão ouvir falar nisso aí, nessa parte, né? É aquela parte que quando o apostador ele erra muito, mas assim por pouco. Ele pode, por exemplo, se fosse roleta, ele fica jogando no 24 e fica dando 26, 22, 21, 20, 19, 27, 22, 19, e ele está jogando todos no 24, no bate 24. Isso é o near miss. Se acontece isso dá um efeito mental, tá? Que o cérebro interpreta como assim: se eu continuar vai dar certo. É um quase. Isso é uma promessa iminente de vitória. Logo, meu corpo chapado de dopamina, junto com meu cérebro pensando na promessa iminente de vitória, eu virei uma bomba relógio neurológica de impulso. O comportamento, sabe qual é? Eu vou recuperar esse prejuízo ou eu não saio daqui. Eu falei só uma coisa. Tem mais 3. Não vou fazer as outras 3. Mas também mexe com a serotonina. Por quê? A serotonina está ligada ao bem-estar. Ele sim é a saciedade, o bem-estar, né? O chocolate, né? Crucialmente, ele inibe os comportamentos de risco, porque se você está relaxado, você não vai errar. Não vai dar nada se eu perder esse cheirinho aqui. Eu sei que eu vou ganhar, vai dar certo. Eu tenho confiança, eu posso. Estou feliz para isso, eu vou ganhar. Eu não vou perder esses R$400. Eu vou esses R$400 virarem em 4.000. Serotonina vai te enganar, tá? Então é isso que ela faz no jogo.
né? Os pacientes com ludopatia, eles apresentam níveis basais da serotoninérgica rebaixado, né? Aí sem serotonina não suficiente, gente, o indivíduo não tem capacidade de regular. Que eu te falei, ele vai se tornar altamente impossível incapaz, porque está na base da dopamina, que é o prazer da busca. Então acabou a serotonina. Mas tem mais um serzinho no meio disso tudo aí, dessa bagunça toda aí, que já está rolando durante uma jogada. E tem mais uma coisa, a noradrenalina. A noradrenalina. Isso é perigoso, tá? Por quê? A noradrenalina, a gente sabe que ela é do SNC, ela é conhecida como o sistema de alerta do cérebro, né? A noradrenalina é o estresse, é a excitação física, né? Mas ela dá o quê? Ela vai direto na parte cardiopática. Aumenta a BPM, sobe PA, angina pectoris, etc. e tudo. Isso eu estou falando 3 coisas acontecendo dentro de uma rodada de jogo. Tá? Então, o que acontece? Com essa noradrenalina solta no sistema nervoso junto com essa dopamina dominante, essa serotonina morta, olha que bagunça que tá o teu SNC numa jogadinha, gente. Coração acelerado, a pupila já está em miose, já está dilatada, estresse, eu estou excitado fisicamente, e durante o jogo, sabe qual é o barato que ela vai me gerar? O rush, a energia, vai fazer o jogo, vai aparecer uma parada de alta voltagem, igual o filme Adrenalina mesmo, para quem já viu, cara. Entendeu? O jogo vai virar uma parada super... Cara, você vai ficar viciado naquela sensação, naquela coisa, e tem mais só um para fechar. Não, Roberto, chega, acabou. Parou. Não existe tudo isso durante uma jogada, não. Tem mais um. Ao mesmo tempo. E esse vocês não vão nem imaginar. É endorfina. Endorfina. Sabe por que ela amortece a dor? Mesmo você perdendo, se ferrando, se lascando ali, essa coisa toda acontecendo, essa guerra rolando, neurotransmissor para tudo quanto é lado, bagunça total, cérebro desregulado. Tem uma criança ainda que vai fazer, sabe qual é o papel? De no momento da vitória, ela sinalizar para todo mundo: ei, fica todo mundo bem, ganhou. Vai todo mundo acalmar, vai voltar a ciclo de novo, a segunda rodada. E assim por diante. E assim eu estou dizendo para vocês sobre uma noite de jogo. Droga do Milênio. O curso está lá. Se quiser eu falo sobre isso amanhã. Tá? Pense. Na minha opinião, vai acontecer muito. Vai crescer. Eu posso ir pela neurociência. Eu posso pela ludopatia. O Roberto em si prefere pela neurociência. Quem é mais de mexer, de manusear, vai pela ludopatia. Mas eu vou pedir uma coisa para todos vocês. Não ignora, mesmo que vocês não façam o curso. Não ignora esse CID 11 aí. Como a Cassi, como a Sandra já falou para vocês. Só no CT dela, 10%. E eu tenho certeza que ela deve cortar um dobrado. Esses 10% dá mais problema para ela do que qualquer outro tipo de coisa. Constante vigilância, tudo. Eles são motivados pela dopamina. Eles vão querer buscar prazer, de vão aprontar, vão roubar telefone de visitante, vai pedir por favor, vai fingir que vai para a enfermaria, vai ameaçar. Chega, gente, chega. Espero que tenha ficado legal. Vou tentar botar essa apostila lá. Vocês precisam dessa apostila. Quem não for fazer esse curso precisa dessa apostila. Por favor, leiam sobre isso. Porque vai haver uma epidemia disso. E se a gente não estiver preparado, a gente vai perder o controle. E para que o mal prevaleça, basta que o bem não faça nada. Queridos, deixa eu parar a gravação um minutinho para a gente poder se despedir. Uma boa noite. Muito Deus na vida de vocês. Saindo daqui, eu vou abrir um pouquinho lá para a gente se confraternizar, tá? É um assunto não muito alegre para uma penúltima aula, mas eu acho que tem sua importância. Eu não podia deixar vocês irem sem mostrar mais essa novidade. Alguns, como a Sandra, né,
Cássia já é especialista, mas de repente a dona Cida não estava vendo que era tão grave assim. De repente a dona Socorro não viu essa gravidade também. Porque a gente está acostumado numa época que isso era uma coisa normal, mas não está mais normal hoje em dia. Tá? Tem criança que mata pai por causa de jogo, tem coisas piores ainda que eu não quis falar aqui. Mas vai pior do que eu já falei. Então, gente, atenção. Eu acho que eu dei, tipo assim, eu alertei eles o máximo que eu pude. Graças a Deus que eu tive chance de dar algumas aulas aqui. Eu agradeço a Deus por isso. Muito obrigado por conhecer vocês. A gente vai se ver mais uma vez na última aula. Vou abrir o grupo lá. Pode abrir o microfone. Boa noite, gente. Deus, tá? Boa noite, professor. Amei a aula, tá? Boa noite, professor. Boa noite, Levalão. Aula muito boa. Gratidão. Cássia, boa noite, Cássia. Que você fique Boa bem, noite, tá? boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Sandra foi ótima, tá? Você maravilhosa. Você, Cássia.